Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33, Jesus disse: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Louvado seja Deus. Estas coisas vos tenho dito. As palavras de Jesus eram medicina para a alma e não veneno para o coração. Não seja você, meu irmão, um portador de más notícias. Não seja você, meu irmão, um portador de tragédias, de calamidades, de desgraças. Infelizmente, existem pessoas que têm até satisfação de contar infortúnios. Infelizmente, nós bem sabemos que as boas notícias, ela não tem a mesma repercussão das más notícias. E por essa razão vivemos nesse mundo repleto de conflitos, repleto de crises emocionais, sentimentais, existenciais. Sabe por quê? Porque a palavra tem poder. Aleluia. Está escrito em Provérbios que a palavra tem poder para abençoar e para amaldiçoar, para gerar vida e para gerar morte. Eu não quero ser aqui um místico, esotérico, supersticioso, ao ponto de atribuir todo o poder à palavra. Não é isso. Mas a palavra tem poder. A palavra tem um poder emocional. A palavra tem um poder espiritual. A palavra tem poder. E Jesus, percebendo que os discípulos estavam prestes a viver tempos difíceis, tempos de conflitos, de crise, Jesus traz palavras de consolo, Jesus traz palavras de conforto. Me faz lembrar de Isaías, onde Deus usa o profeta Isaías, no capítulo 40, que ele inicia dizendo: consolai meu povo, consolai, diz o Senhor. Palavra de Deus de consolo, não de conflito. Palavra de Deus de conforto, não de contenda. E mais do que nunca, é necessário refletirmos na palavra do Evangelho. Porque Jesus, evidentemente se referindo aos discípulos, eu creio que estou falando com os discípulos de Cristo. Hoje, quinta-feira, culto de adoração, a gente sempre traz uma palavra direta para a igreja. E Jesus disse: estas coisas vos tenho dito. Que coisas são essas? Que coisas são essas? É as maravilhas do Evangelho. É a essência do mais puro Evangelho. O Evangelho esse, conforme disse C.S. Lewis, é puro e simples. Basta crer e obedecer. Não precisamos inventar nada. Não precisamos criar, recriar nada. Porque já foi tudo revelado. E aí eu vejo às vezes pessoas sendo influenciadas por ventos de doutrinas, por novas tendências, por modismo. É a teologia do coach, colocando o homem como centro das atenções. E nessas ocasiões ela perde o seu impacto, ela perde o seu efeito. Porque não é o homem o centro. Deus é o centro. Deus é o centro. E quando nós compreendemos essa verdade, a verdade que você, eu, qualquer um, sem Deus não somos nada, e Deus sem nós continuará sendo Deus, autoexistente, autossuficiente em tudo, e nós somos completamente dependentes. Aí nós percebemos a nossa insignificância, e aí nós nos curvamos diante do verdadeiro Evangelho, irmãos. Que nós não precisamos de artifícios, de elucubrações humanas, de filosofias vãs, pagãs. Não precisamos de técnicas da psicanálise, da psiquiatria, da psicologia. Não que eu seja contra, reconheço a importância dessas áreas, mas discordo completamente quando isso vem substituir o Evangelho, seja a psicologia ou até mesmo a própria teologia, quando deixa de ser divina e se torna humana. Estas coisas vos tenho dito. O que foi que Jesus falou?
O que foi que Jesus falou que trouxe conforto, que trouxe consolo, que trouxe plena segurança ao coração dos seus discípulos? Jesus apenas anunciou o Evangelho, as boas novas de salvação, o fato de que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando os homens as suas transgressões, de sorte que Ele nos constituiu embaixadores do seu reino, como se Cristo nos rogasse, que rogássemos ao mundo que se reconcilie com Deus. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. E com o Evangelho, Jesus confortou os seus discípulos. E depois de anunciar o Evangelho, Jesus disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Ô glória! Aonde você está procurando a paz? Aonde você está procurando a paz? A paz não é um sentimento. A paz é um estado de espírito. E esse estado você não encontra em algo, você encontra em alguém. Jesus é o príncipe da paz. É interessante que o mundo anseia por paz, faz tratados de paz, mas vive em guerra, em conflito, porque não reconhece o príncipe da paz. E enquanto o mundo não reconhecer o príncipe da paz, não viverá a paz plena, a paz abundante, porque sempre vai procurar paz em algo, ao invés de encontrar em alguém. E esse alguém é Cristo Jesus. E além dele, mais ninguém. Entendeu? Foi bem claro? Então, tenho-vos dito estas coisas, o Evangelho, para que tenhais paz em mim. Não procure paz nas posses, porque você não vai encontrar paz. Você vai encontrar tormento, você vai encontrar tribulação, agonia. Você já percebeu que uma das maiores discussões e desavenças familiares é por causa da herança? É por causa da herança, irmãos tornam-se inimigos, adversários, por causa das posses, por causa dos bens materiais que mais nos divide do que nos une. Então, se você está procurando paz nas posses, você não vai encontrar. Alguém já disse que a felicidade, ela não consiste no ter e no ser. É por isso que no sermão da montanha, Jesus sempre deu ênfase ao ser. Bem-aventurado é aquele que é, não é aquele que tem. Bem-aventurado é aquele que é, não aquele que tem. E aí, quando eu me deparo com esse fato, eu percebo a verdade é que o dinheiro, se tratando de posses, ele pode te dar um plano de saúde, ele pode te dar medicamentos, ele pode te dar os melhores médicos, mas ele não pode te dar o essencial, que é a saúde. O dinheiro pode te dar livros, bibliotecas, mas não pode te dar o conhecimento. O dinheiro pode te dar uma mansão, uma casa cinematográfica, um quarto climatizado de primeiro mundo, hollywoodiano, mas não vai te dar um lar. O dinheiro pode te dar muitas coisas, mas não vai te dar o essencial. Por isso estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, paz em Cristo. Não procura a paz nas circunstâncias, nas situações. Não procura paz nas pessoas. Se você procura paz na política, você não vai encontrar. Se você está procurando paz na economia, você não vai encontrar. Se você está procurando paz na justiça humana, você não vai encontrar. Os poderes existentes, os segmentos da sociedade, os poderes constituídos, como o poder judiciário, executivo, legislativo, não pode te garantir a paz. As forças armadas não podem garantir paz. Nada pode te garantir paz. Ninguém pode te garantir paz além de Jesus. Por isso que Jesus diz estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Agora escute. Paz não é ausência de problema. Paz não é ausência de dificuldade. Paz não é ausência de aflição. Paz não é ausência de crise. Não é ausência de conflitos. Paz é domínio.
sobre as circunstâncias. É por isso que Jesus, em plena tempestade, ele teve paz. Teve tanta paz que quando os discípulos estavam atormentados com as águas que estavam invadindo o barco, o que é que Jesus estava fazendo? Jesus estava dormindo. Não é porque ele é preguiçoso não, viu gente? Jesus estava dormindo porque ele estava seguro, confiante. E quando os discípulos despertam Jesus simplesmente os repreende. Porque sois tímidos? Porque não exercem vocês a fé? Porque vocês não exercem essa fé? E Jesus com a só palavra diz: aquieta-te. E a onda, o vento, o mar simplesmente obedece o poder da sua voz. E a tempestade se transformou em bonança. Houve ausência de tempestade? Não. Houve ausência de vento contrário? Não. Houve ausência de ondas? Não. Porque paz não é ausência de problema. Paz é domínio da situação. Por essa mesma razão, ainda na cruz, no alto do Calvário, Jesus teve paz suficiente para lembrar de mim e de você e pedir ao Pai que nos perdoasse, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Isso é paz. Paz não depende do mundo exterior, depende do mundo interior. Quantas pessoas ricas, famosas, que possuem glamour, status, que têm tudo à sua disposição, mas ao mesmo tempo não desfruta da verdadeira paz. Tem momentos de euforia, mas não tem uma vida de alegria. Tem momentos de prazeres que geram pesares, mas não vive a verdadeira paz. Tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. O mundo está em pânico, o mundo está em pavor. Mas escute, meu irmão, você não é do mundo, nem faz parte do mundo. Portanto, em meio a toda essa tribulação que nós estamos vivendo, tenha paz. E lembre-se que a paz é um fruto do Espírito. Há uma diferença entre dons e fruto. Os dons vêm de Deus para os homens. O fruto é oferecido a Deus pelos homens. A paz sou eu que desenvolvo. Sou eu que desenvolvo. Você lembra daquela mulher, a sunamita? Onde Eliseu, o moço de Eliseu chega para aquela mulher: vai tudo bem em sua casa? Sabe o que ela diz? Sim, vai tudo bem, vai tudo em paz. Quando chega diante do profeta, é que ela dá satisfação dos detalhes que estão acontecendo, mas ela não dá satisfação para aqueles que não vão entender as nossas explicações. Você tem que saber aonde você abre seu coração, aonde você derrama a sua alma. Você tem que saber quem poderá enxugar suas lágrimas. Não é qualquer pessoa que tem estrutura emocional. Portanto, meu irmão, fuja dos moços como Geazi e procure os profetas como Eliseu. E lá diante dele você pode abrir o seu coração. Mas não dê satisfação a quem nunca vai entender suas explicações. E outro detalhe, lembre-se que aquela mulher com o filho morto em casa, mesmo assim ela diz para o homem: estou em paz, estou em paz. Está tudo bem na sua casa? Está tudo bem, está tudo bem. Onde é que está o profeta? Essa fé me surpreende, é isso que Deus quer de nós. Porque o homem natural não entende as coisas de Deus, porque ela é loucura, ela se discerne espiritualmente. E Deus está nos convocando para discernir o seu agir espiritualmente, não através da carne, mas através do Espírito. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. E agora, em seguida Jesus diz: no mundo passareis aflições. Ah, meu irmão, Jesus não seria um coach em nosso tempo, não seria. Não seria um pregador coach, porque Jesus não era otimista ao extremo, ele sempre foi realista. Quando eu digo que ele não era otimista, eu também não estou querendo dizer que ele era pessimista. Ele era realista. Você vai para uma palestra no coach, o coach começa a dizer que você vai ter aflição, a primeira coisa que você faz,
se levanta e vai embora. Por isso que essas igrejas que aderem uma teologia coach, elas estão entretendo bodes e não alimentando ovelhas. Porque uma hora ou outra as pessoas não vão permanecer. Sabe por quê? Porque o que elas querem é atrativos. Aqui na evangelizadora, você que é irmão da evangelizadora, Deus tem nos ensinado algo muito importante. Deus tem nos ensinado que o que faz com que as pessoas permaneçam nesse ambiente, nesse lugar, não são as cercas. Nós não colocamos cercas para prender ninguém. O que faz com que as pessoas permaneçam nesse lugar é o pasto, é o bom pasto. E quando houver um bom pasto, e quando as pessoas forem alimentadas, elas serão saciadas. Elas vão saber discernir o que é pasto verdejante do que é palha seca. Aqui não temos palha seca, meu irmão. Nós temos um compromisso com a palavra. E esse pasto, ele vem da palavra de Deus. Não vem da eloquência, da persuasão, da oratória humana, não. Mas vem justamente da revelação da palavra de Deus. E Jesus nos diz aqui: no mundo tereis aflições. Jesus não nos engana. Jesus não está iludindo, ludibriando ninguém. Olha, você vai ter aflições. Me lembro de um dia que um rapaz se converteu, muito conhecido na cidade. Se converteu no domingo e na segunda, imediatamente ele me procurou e eu fui ao seu escritório. E ele disse bem assim: pastor, eu pensei que ao me converter as coisas iam mudar. Isso já era em torno de meio-dia. E eu percebi que nada mudou, tudo está do mesmo jeito, pastor. O senhor não disse lá no apelo que Jesus ia mudar minha vida, ia mudar minha história? Eu sorri para ele educadamente, gentilmente, e disse: meu querido, você está confundindo as coisas. O evangelho que Jesus nos oferece não é evangelho tabajara. O evangelho que diz: venha que seus problemas serão solucionados. É o evangelho da cruz. E o evangelho da cruz, ele nos faz entender a seguinte verdade: os nossos problemas continuarão existindo, porém haverá um detalhe que fará toda a diferença. Antes de Cristo, os nossos problemas eram maiores do que depois de Cristo. Nós somos maiores do que os nossos problemas. É por isso que existe um adágio, um clichê, um jargão, chame como você quiser, mas não deixa de ser uma verdade. E ele nos diz: olha, não diga a Deus o tamanho do seu problema, mas diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. E eu quero chamar coronavírus pelo nome. Coronavírus, nós servimos a um Deus vivo. Os judeus agora foram às redes sociais e disseram algo interessante: coronavírus, nós sobrevivemos a Faraó e nós vamos sobreviver a você também. Essa fé inabalável foi cantada e entoada agora há pouco pela canção. Nós não vivemos pela vista, meu irmão. Nós vivemos pela fé. As estatísticas existem, os dados existem, eles não estão mentindo. Mas nós cremos no Deus que governa a nossa vida, que rege sobre os céus, sobre a terra, aquele que é o maestro, que convoca todas as estrelas dos céus e chama cada uma delas pelo seu nome, e nenhuma delas vem a faltar por ser Ele grande em poder e em formosura. É esse Deus que com uma só palavra chamou o universo todo à existência, que com uma só palavra chamou Lázaro à vida depois de morto, com uma só palavra curou toda sorte de doença. Você já ouviu falar em um dermatologista desse, onde vem 10 leprosos de uma vez, ele com uma só palavra cura os 10? Não existe, não há. Com uma só palavra ele acalma o vento, ele acalma a tempestade. Com uma só palavra ele transforma a água em vinho. Com uma só palavra ele repreende os demônios do inferno.
E aí um soldado romano, um centurião, compreendeu e disse: eu não preciso que o Senhor se incomode, que o Senhor saia do seu lugar para adentrar na minha casa, porque eu sei, eu tenho visto e tenho ouvido que os céus, a terra, o mundo visível e invisível atende ao poder da sua palavra. Aí o centurião romano disse: basta uma só palavra tua e o meu servo será curado. Basta uma só palavra do nosso Deus e toda praga cessará, toda a terra será sarada e todo o povo será curado. Louvado seja Deus. No mundo tereis aflições. Essas são as aflições. Essa é a de hoje, de 2019, mas 2018 foi a greve dos caminhoneiros. 2020, perdão. 2019 foi a greve dos caminhoneiros? 2018 começou a crise, 2020... É quando Jesus diz: não andeis ansiosos com coisa alguma, basta cada dia seu próprio mal. O mal de 2020, perdão, eu falei 2019, o mal de 2020 é coronavírus. Mas sempre vamos ter um desafio, sempre haverá um gigante para enfrentarmos. No mundo tereis aflições, porém, e aí? Tendes bom ânimo. Tendes bom ânimo. Manter bom ânimo diante da aflição, diante das agonias, diante das angústias. Nós podemos manter bom ânimo. Mas pastor, como é que eu posso manter bom ânimo? Opa, vamos interpretar corretamente. Tenhais paz em mim. Se você deixar de olhar para Jesus, você vai submergir igual a Pedro. Quer andar sobre as águas, meu irmão? É preciso sair do barco. É preciso sair da zona de conforto. E se você saiu da zona de conforto, se você escolher uma vida de comunhão com Deus, andar com Deus na terra dos viventes, se prepare, que você tem que olhar para Cristo. Se você parar de olhar para Cristo, começar a olhar para o vento, começar a olhar para a onda, começar a olhar para o mar, e aí, meu irmão, vai naufragar. Então é olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Olhar para Cristo, teus olhos fixos nele, ele é o alvo. Olhar para Cristo. Então, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Antes ele disse: tenhais paz em mim. Temos dito essas coisas, paz em Cristo. Agora você pergunta: mas pastor, como é que eu posso ter ânimo diante dessa situação? Aí o texto nos responde, o próprio Cristo nos responde: tenhais bom ânimo. Mas como eu vou ter bom ânimo se as estatísticas são essas, se as informações são essas, se as notícias são essas, se a realidade é essa, se a situação é caótica? Como é que eu vou ter bom ânimo? Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Meu irmão, olha para o lado vencedor. Você está olhando para o lado derrotado. Olha para o lado vencedor. Tenhais bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu sei. E todos os dias eu me convenço dessa verdade, que eu estou do lado certo, que eu estou do lado vencedor. Eu estou do lado vencedor. Amém, irmãos? Você está do lado vencedor. Jesus venceu o mundo por amor a mim e a você. Ele pisou e esmagou a cabeça da serpente. Ele venceu a morte. Ele venceu o mundo vil e tenebroso. Ele venceu o próprio diabo. E ele venceu por amor a mim, por amor a você. E mais do que vencer, ele nos deu condições para vencermos. Ele venceu o mundo por amor a nós, e nós venceremos esse mesmo mundo por amor a ele. E você pergunta como? Olha o que a Bíblia nos diz. Vamos para 1 João. Evangelho de 1 João. E você vai encontrar que Jesus não somente venceu o mundo, como também nos deu plena condição de vencermos o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 4 nos diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé.
Você entende que a Bíblia é um complemento? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí depois na frente o complemento. Porque todo aquele que é nascido de Deus, olha, eu sou nascido de Deus, meu irmão, fui gerado pelo Espírito Santo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. O justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não se alegrará nele. Só há uma forma de agradar a Deus, alegrar a Deus, é vivendo pela fé. Hebreus capítulo 11 vai dizer que a fé é firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza daquilo que se espera. E vai nos dizer logo à frente que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Então exerça a fé. Escolha acreditar, escolha confiar, mesmo nos dias mais difíceis. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque em breve, irmãos, na verdade muito em breve, se cumprirá a palavra que nos diz: em breve, o Deus de toda paz esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Romanos capítulo 16, versículo 20. Ele não somente pisou na cabeça da serpente, como ele também nos concedeu esse direito, essa condição. A serpente que mordeu o calcanhar dele tem mordido nosso calcanhar o tempo todo. Essa infeliz, essa serpente miserável. O apóstolo Paulo vai nos dizer, essa serpente que é o pecado, não é? Que é Satanás através do pecado. Romanos capítulo 16, versículo 20. E o Deus da paz, o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Eu profetizo que o coronavírus já se encontra debaixo dos nossos pés, porque Jesus esmagou na cruz. Ele venceu por mim, ele venceu por ti, ele venceu por nós, e nós venceremos por ele. Vamos continuar clamando aos céus, na certeza que o nosso Deus virá ao nosso encontro, e ele há de sarar a terra ferida, curar os povos que se encontram doentes e cessar com toda essa praga. Nenhum mal te sucederá, nem peste alguma alcançará a tua tenda. Aleluia. Em o nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.